Olá, na aula de hoje nós vamos estudar os princípios gerais do direito penal. E eu gosto de colocar os vários princípios gerais do direito penal em 4 grupos, para que esses princípios façam sentido, para que você guarde com mais facilidade não só o princípio, mas no que consiste o princípio. Então vamos formar 4 grupos. Nós vamos estudar o grupo dos princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal, o grupo dos princípios relacionados com o fato do agente, o grupo dos princípios relacionados com o agente do fato e o grupo dos princípios relacionados com a pena. Tá aqui, ó. Quando você analisa esses vários grupos e os princípios a eles relacionados, você percebe o seguinte: no primeiro grupo dos princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal, nós estudamos o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos e o princípio da intervenção mínima. Já no grupo dos princípios relacionados com o fato do agente, estudamos princípio da exteriorização ou materialização do fato, princípio da legalidade e o princípio da ofensividade ou lesividade. No grupo dos princípios relacionados com o agente do fato, nós estudamos o princípio da responsabilidade pessoal, princípio da responsabilidade subjetiva, princípio da culpabilidade, princípio da isonomia e o princípio da presunção de inocência. Por fim, no quarto e último grupo, princípios relacionados com a pena, estudamos o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da individualização da pena, princípio da proporcionalidade, princípio da pessoalidade e o princípio da vedação do bis in idem. Vejam como tudo fica mais fácil quando você coloca os vários princípios em grupos. Se o seu examinador te perguntar, por exemplo, doutor, explique o princípio da ofensividade ou lesividade, você vai começar alertando que este princípio é um princípio relacionado com o fato do agente. O seu examinador vai perguntar o princípio da presunção de inocência. Você vai começar explicando que este princípio relaciona-se com o agente do fato e por aí vai. Essa tabela ela é muito útil para você guardar exatamente no que consiste o princípio, qual é a espinha dorsal do princípio. Vamos analisar o primeiro grupo, princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal. Eu começo pelo princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. No que consiste este princípio? Vejam, o direito penal deve servir apenas e tão somente para proteger bens jurídicos relevantes, aqueles bens indispensáveis à convivência do homem em sociedade. O direito penal não deve tutelar nada além de interesses. E não é qualquer interesse. Os interesses mais relevantes, os bens mais importantes para garantir a harmônica convivência do homem em sociedade.